Congrega- Congregação da Felicidade, lugar de gente feliz. Que bom que você está aqui. A Congregação da Felicidade faz parte da programação da comunidade 1 milhão de amigos de Deus. Não tem nada a ver com religião. É com o espiritual, com Deus, com o amor maior, o amor de Deus. Na mensagem de hoje eu quero te falar sobre Pedro. Sim, Pedro é um dos personagens mais marcantes do Novo Testamento. Pedro era uma pessoa impulsiva, apaixonado, mas também falho. E ele representa cada um de nós na nossa caminhada com Deus. Esse homem, e foi justamente esse homem comum, que Jesus escolheu para grandes propósitos. Tem algo muito interessante que eu quero te chamar para prestar atenção hoje nesse personagem, na vida e na história de Pedro. A trajetória de Pedro, ela é uma lição de transformação, de restauração e de missão. E eu já quero te convidar para que nós possamos juntos, olhando para a vida de Pedro, aprender com ele e como Deus transforma pescadores. Ou seja, pessoas comuns, que fazem tarefas comuns em colunas do reino. Você vem comigo nessa lição, nesse aprendizado hoje? Tem um momento em que Jesus convida Pedro para ficar próximo dele. O chamado à proximidade, a viver perto. Pedro é chamado por Jesus. Aqui em Mateus 4,19, o texto diz assim: e Jesus lhe disse: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Jesus não procurou pessoas perfeitas. Assim, quando ele olha para a vida de Pedro, nós já entendemos isso. Ele procurou pessoas que estavam disponíveis. Como é interessante saber disso. Ele ainda hoje chama pessoas comuns para propósitos eternos. Quando Jesus chama Pedro, sabe o que Pedro faz? Pedro abandona tudo e segue. Em Mateus 4,20 a palavra diz: e eles, deixando logo as redes, o seguiram. Pedro, ele não falou: peraí, eu vou ter que dar uma pensada aqui, conversar com os amigos em casa. Não, ele não hesitou. Ele foi imediatamente. A obediência imediata nos conecta com o plano divino. É difícil, mas é importante tomar essa atitude de obedecer. Tem um episódio que depois de Pedro estar caminhando com Jesus, ele anda sobre as águas. Pedro anda sobre as águas. Em Mateus 4,29 a palavra diz: e ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Sabe o que acontece aqui? Pedro ousou. Pedro ousou crer no impossível. Talvez esteja faltando isso na tua vida, na minha vida, nas nossas vidas. Crer no impossível. Quando nós olhamos para Jesus, nós podemos caminhar sobre os impossíveis. Deus está te convidando, nesse momento agora que você se deparou com essa mensagem aqui, Ele está te convidando para você crer no impossível. Coisas extraordinárias podem acontecer na sua vida. Pedro creu no impossível e caminhou sobre as águas. Mas em um determinado momento ele começa a afundar. Ué, durou pouco? Parece. Mateus 14,30 explica. Mas sentindo o vento forte, teve medo. Começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me! Percebe que primeiro ele crê no impossível e ele vai. Ele caminha sobre as águas. Ele anda sobre as águas. Mas aí vem um vento forte. Como acontece na nossa vida. Ventos fortes vão bater. E nós vamos sentir medo. E o que ele faz? A fé dele vacilou.
Ele para, ele tira o foco dele de Jesus, ele começa a afundar. Mas o que ele faz? Ele clama. Mesmo com aquele vacilo de fé, ele clama. Porque Deus responde aos que clamam. Mesmo que você tenha dúvida, continue clamando, que ele vai responder. E tem uma declaração de Pedro importante. Pedro declara que Jesus é o Cristo. Em Mateus 16, a palavra diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uma revelação que veio do Pai para ele. A verdadeira fé, ela nasce de um coração que conhece Jesus. Conhece e reconhece quem é Ele. E vê que é a mão dele. Mas o Pedro, esse Pedro, que eu disse para você no começo, que também era uma pessoa falha, ele erra, ele falha, mas ele também é restaurado. Jesus, inclusive, muda seu nome. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja. Mateus 16, 18. Jesus viu em Pedro o fundamento. Ele entendeu que aquele homem que tinha falhas, aquele homem que era turrão, muitas vezes teimoso, ousado, ele viu que podia criar nele, a partir dele. Ele viu o fundamento. Deus vê o potencial onde os outros veem apenas fraquezas. Talvez pessoas vão ver fraqueza em você e Deus vai ver em você um potencial de você ser um grande pai, uma melhor mãe, uma grande empresária, uma pessoa que vai construir coisas que vai abençoar a vida de outras pessoas. E outras pessoas não enxergam isso, mas Deus enxerga. O Pedro, ele era um pouco confuso às vezes. E ele achava que estava fazendo determinadas coisas certas e não estava. Ele era um pouco impulsivo. Ele tenta impedir a cruz. Sim. Em Mateus 16, 22, a palavra diz: Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti. De modo nenhum te acontecerá isso. O Pedro tenta dissuadir Jesus da sua missão. Ele tenta impedir a cruz. Porque naquele momento Pedro não tinha compreendido o plano de Deus. Por isso ele queria fazer isso. Não era porque ele estava sendo usado. Não. Ele não tinha compreendido o plano e por isso ele sentia amor por Jesus. Mas nós precisamos confiar nos caminhos de Deus, mesmo sem entender. Às vezes não vamos entender, mas Deus tem um caminho. Só precisamos confiar no caminho. E Pedro, esse Pedro impulsivo, esse Pedro que muitas vezes era teimoso, ele promete fidelidade. Em Mateus 26, 35, ele diz: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Ele fala com entusiasmo isso. Mas ele fala com entusiasmo sem preparo. Entusiasmo sem firmeza, sem preparo, pode falhar nos momentos difíceis. Pessoas vão dizer para você muitas coisas, no entusiasmo, sem preparo. E nos momentos difíceis, ou vão te negar, ou vão te abandonar. Pedro nega Jesus. Ele nega Jesus 3 vezes. Em Mateus 26, versículos 74 e 75, a palavra diz: imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou das palavras de Jesus. E saindo dali, chorou amargamente. Ele caiu. Jesus tinha dito para ele que ele faria isso. Antes do galo cantar, Pedro caiu. Mas chorou com arrependimento verdadeiro. Deus não despreza um coração quebrantado, e Pedro se arrependeu. Se arrependeu e com um coração verdadeiro, ele chora.
e é perdoado. Jesus restaura Pedro. Em João 21:7, a palavra diz: Simão, filho de Jonas, amas? Uma pergunta. Apacenta as minhas ovelhas. Jesus, ele restaurou Pedro com amor e confiança. Jesus, ele ainda está sempre disposto. Jesus restaura e ainda nos confia responsabilidades. Ele ainda está disposto a te dar chances. A mim e para você. Sabe como Pedro é conhecido depois? O apóstolo cheio do Espírito. Se você me lê a história toda de Pedro, você fala, mas esse cara é teimoso, falho, turrão. Por que ele está cheio do Espírito? E o coração dele foi quebrantado. Deus olha para o coração, olha para o que está dentro. Ele prega lá no Pentecostes. Em Atos 2:14, a palavra diz: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz. O medroso, porque ele ficou com medo, por isso que ele negou Jesus. O medroso tornou-se ousado, agora, pelo Espírito Santo. O Espírito, ele nos capacita além das nossas limitações. Creia nisso. E acontece algo surpreendente. 3.000 se convertem com a mensagem de Pedro. 3.000. Atos 2, capítulo 2, versículo 41, diz o seguinte: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia apregaram-se quase 3.000 almas. Pedro, ele colheu frutos porque foi obediente. Você consegue entender isso? Deus, ele faz grandes coisas através daqueles que estão disponíveis. Daqueles que estão disponíveis, ele faz grandes coisas. E Pedro não só prega, Pedro recebe o poder e Pedro cura. Pedro cura um coxo. Ele diz para esse homem: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. Está lá em Atos 3:6. Pedro agiu com fé, com autoridade. A autoridade do nome de Jesus está sobre os que creem. E se você crê, está sobre a tua vida também. Está sobre a tua vida. Em nome de Jesus, você pode transformar coisas. Pode se curar pessoas. Pedro é preso por pregar. Ele é preso por pregar a palavra. Mas ele não recua, sabia? Ele não recua. Em Atos 5:29, a palavra diz: mais importa obedecer a Deus do que os homens. O Pedro, ele entendeu. E ele passou a priorizar a obediência a Deus. A fé verdadeira permanece firme diante da oposição. Creia. Obedeça e fique firme. Nada vai poder parar você. Pedro escreve às igrejas: sede sóbrios, vigiai, que o diabo, vosso adversário, anda de redor, bramando como leão. Está lá em 1 Pedro 5:8. Ele se tornou um pastor. Ele se tornou um mensageiro da palavra. Ele se tornou um guia do rebanho. Os que aprendem com as quedas podem ensinar outros a permanecerem firmes. E foi assim que aconteceu com Pedro. Ele aprendeu com as quedas. Pedro aprendeu com as quedas. Pedro nos ensina que não é a perfeição que move o coração de Deus, não é isso. Deus não vai buscar isso em você, em mim, em ninguém. O que move o coração de Deus é o arrependimento sincero, a disposição para seguir. É o coração moldável. É alguém que está disposto, que se entrega de verdade. Ele caiu, sim, caiu. Mas ele se levantou.
Ele negou a Jesus sim, mas foi restaurado. Chorou. Chorou com o coração quebrantado. E depois pregou com ousadia. De pescador inconstante, ele se torna uma coluna da igreja. Uma coluna da mensagem de Deus. Em Lucas 22:32, a palavra diz: e eu rogarei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortaleça teus irmãos. O convite hoje é que sejamos como Pedro, transformados pela graça, fortalecidos pela fé e ousados no Espírito. Eu quero te convidar a orar nesse momento. Nesse momento, onde a palavra chega no nosso coração, onde Deus está olhando. A mensagem de Pedro hoje é para você entender: Deus não está procurando pessoas perfeitas. Está procurando corações quebrantados. Está procurando pessoas disponíveis. É sobre isso a mensagem. Quero orar pela tua vida. Saiba que Deus olha para você, para o teu coração, para a tua disponibilidade, não para a sua fraqueza. Pelo contrário, Ele quer te dar. Ele quer te dar força. Ele quer criar em você fortaleza. Nele. Senhor, obrigado por esse dia. Obrigado por essa mensagem no nosso coração. Que corações tenham entendido. E que essa palavra reverbere, chegue em corações que precisam saber que o Senhor olha para dentro. Que o Senhor honra, que o Senhor cuida. Que o Senhor é Deus. Cuida de cada um que encontrou com essa mensagem. Cada pessoa que se vê, talvez, incapaz. Mostra que a capacidade não é nossa, é o Senhor que dá. Te falamos certo do teu ouvido, do teu olhar e do teu acolhimento. E no nome de Jesus. Amém. Eu sou Luiz Cláudio Gomes, seu servo, não estou aqui para qualquer coisa, mas para todas as coisas que Ele me chamou. Nenhuma palavra vai sair da minha boca sem dar fruto, se eu não serei envergonhado. Eu estou disponível para fazer a obra que Deus me chamar, para que Ele me chamou. Se você ainda não conhece a comunidade 1 milhão de amigos de Deus, aqui na descrição desse vídeo tem o endereço para você estar com a gente. Participar, estar nessa rede social, que será a rede social mais importante da sua vida. Nós cresceremos muito, muito, porque estamos fazendo algo que não é nosso, é dele. Essa missão é dele. De levar uma mensagem do bem. Nós não somos perfeitos, erramos, assim como Pedro. Mas também nós temos um coração quebrantado. Reconhecemos o erro, queremos acertar. Para Deus, para Ele toda a honra e toda a glória. E nós estamos disponíveis. Deus te abençoe. A gente se vê.